Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hélio da Guia e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Hegemonia do Saber Fazer e a Formação de Professores, Contradições Epistemológicas. Permitam-me então que eu me apresente a vocês. Eu sou, como já comentei, professor Hélio da Guia, sou mestre em Educação pela Universidade Católica, membro do grupo de pesquisa Pedagogia Crítica, Práticas e Formação, que é um grupo de pesquisa liderado pela professora doutora Maria Amélia Santoro Franco. E durante 5 anos eu fui professor dos cursos de licenciatura de Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas e Educação Física. E esse foi o contexto que me motivou a dar início a essa pesquisa, né? Foi durante essa minha trajetória enquanto professor, orientador de TCCs, que eu recebo os primeiros trabalhos os primeiros projetos de pesquisa e noto que não havia neles nenhum tipo de fundamentação, nem teórica, nem metodológica, a respeito daquilo que os alunos pretendiam desenvolver em sala de aula. Então, aquela primeira questão me motivou no passado a investigar essa questão e entender o que estava acontecendo ali, e agora eu trago um outro trabalho que deriva desse contexto e acaba se debruçando sobre a formação de professores propriamente dita, e não mais apenas sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos durante a graduação. Então, por que eu vou me debruçar sobre a formação de professores? Porque eu noto ali que não há uma orientação para que esses professores sejam formados também enquanto pesquisadores, né? Há ali nos cursos de pedagogia, especificamente, que foi o contexto no qual me debrucei, uma formação muito colocada para produzir, para formar profissionais que atuarão exclusivamente na educação infantil. Então, as outras dimensões do pedagogo acabam ficando, de certa forma, marginalizadas nessa formação. Então, eu trago esse trabalho com o intuito de resgatar a importância da pesquisa na formação do pesquisador, percebendo-a como um eixo articulador entre teoria e prática, e compreendendo também que não deve haver essa separação entre professor e pesquisador, né? Considerando, então, que nesses contextos de ensino superior privado, onde ocorre esse tipo de formação um pouco mais aligerada, a gente deve levar em consideração que mesmo no contexto privado, a formação ela não pode estar exclusivamente a serviço do mercado, né? Então, não é porque há uma demanda maior por professores da educação infantil que eu deva restringir a formação do meu aluno a um simples fazedor, a um simples executor das determinações alheias. E é então nesse contexto que eu lanço a seguinte pergunta: de que maneira as instituições de ensino superior com fins lucrativos da Baixada Santista abordam a pesquisa como parte integrante da formação de professores em seus projetos pedagógicos de curso? E estabeleço, então, como objetivo geral dessa pesquisa identificar os pressupostos epistemológicos predominantes que subsidiam e orientam as atividades de pesquisa presentes nos PPCs dos cursos de licenciatura em pedagogia. Então, para dar conta de responder à questão que orienta essa pesquisa, eu recorro ao referencial teórico de pesquisadores, de autores, pensadores alinhados com a perspectiva da pedagogia crítica, que é uma abordagem teórica que se posiciona com vistas a promover a humanização das relações pedagógicas e não apenas produzir mão de obra politicamente dócil para o capital. Dessa forma, esse estudo acaba se constituindo como uma pesquisa documental com abordagem qualitativa, porque eu acabo recorrendo a 3 projetos pedagógicos de cursos de licenciatura, que estavam disponíveis publicamente na internet, e analiso o conteúdo desses documentos a partir de 3 categorias, que são a concepção de pesquisa, a forma como a pesquisa é compreendida por aquela instituição, a concepção de pedagogo, então entender melhor qual que é o perfil de egresso que aquela instituição se propõe a formar, e por último a categoria de prática de pesquisa, que tenta identificar onde que de fato as práticas de pesquisa estão ocorrendo dentro daquelas instituições. E aqui eu faço uma ressalva,
de deixar claro que eu não compreendo que aquilo que aparece no texto, no documento, no PPC, é de fato o que se reflete na sala de aula. Tá? Não há aqui uma abordagem ingênua nesse sentido. Mas eu entendo que aquilo que está colocado nesses documentos expressa os pressupostos trazidos por aquela instituição ao pensar, ao planejar a formação dos seus futuros profissionais, seus futuros pedagogos, aqueles professores ali que frequentam os cursos de graduação, de licenciatura em pedagogia. Então, para facilitar a nossa exposição aqui, eu classifiquei cada uma das instituições que teve o seu documento analisado como A, B ou C. Então, vamos olhar para a primeira categoria, que é a categoria de concepção de pesquisa, como que a pesquisa enquanto um princípio informativo aparece nesses documentos. Quando a gente olha para o documento da instituição C, a gente vê que no texto há ali a presença da pesquisa como um princípio educativo e que também essa instituição coloca uma série de esforços para garantir que ela ocorra de forma contextualizada dentro das atividades de pesquisa. Então, ela é de fato um dos fundamentos, um dos pilares da formação desses pesquisadores dessa instituição C. O que acaba contrastando com o que a gente encontra ao observar o projeto pedagógico de curso das instituições A e B, porque a pesquisa ali ela não está aparecendo como um princípio educativo. Esse é o primeiro ponto. E as práticas de pesquisa que aparecem são todas isoladas, elas não conversam, não dialogam com os outros componentes curriculares daquele curso e estão limitadas a aparecer como uma solução instrumental de um problema. Então a gente vê nessas duas instituições, A e B, uma abordagem muito instrumental da pesquisa, tá? E não a pesquisa como um princípio formativo dos pedagogos. Quando a gente observa, então, a segunda categoria, que é a categoria de concepção de pedagogo, a gente observa o seguinte, que as três instituições trazem um discurso que aponta numa direção um pouco mais crítica. Né? Então, a gente vê termos, palavras-chave que são específicas de um campo mais crítico, de uma concepção mais crítica de formação. No entanto, quando a gente olha para o que de fato acontece, o que de fato está estabelecido tanto no encaminhamento das ações, como também no espaço que a pesquisa ocupa, a gente nota o seguinte, que as três instituições, apesar desses discursos contrários, elas caminham numa formação de pedagogo muito mais alinhada ao saber fazer. Então, o pedagogo é aquele que está ligado à prática, certo? Só que essa concepção de formação prática, que compreende a prática docente como uma perspectiva mais complexa, ela de fato está elencada apenas na instituição C. Nas outras duas instituições, A e B, o que ocorre ali é uma pesquisa de fato mais da técnica. É uma pesquisa muito mais instrumental do que prática. Então, ela não está considerando esse contexto complexo que é a prática docente. Então, a gente tem uma instituição que está alinhada a uma formação praticista e duas instituições aliadas a uma formação mais tecnicista. Quando a gente olha para a terceira categoria, as três observam a prática da pesquisa como limitada à elaboração do trabalho de conclusão de curso, e nas três, esse trabalho ele aparece ali como uma tarefa meramente burocrática que a gente precisa dar conta de executar para poder garantir a conclusão do curso. Para concluir, então, a gente percebe o seguinte, que as três instituições caminham sempre com a produção de um pedagogo como mero reprodutor de determinações alheias, pautado pelo praticismo burocrático e sem inclinação para a pesquisa. Então a gente conclui, a partir das análises, que de fato aquela hipótese que havia no começo ela é confirmada e constata-se que os professores nas instituições privadas de ensino superior da Baixada Cientistas são formados com ênfase no saber fazer, em detrimento do saber pensar.
Agradeço, então, a CAPES pelo fomento que garantiu a conclusão dessa pesquisa. Disponibilizo aqui as referências utilizadas na fundamentação teórica dessa apresentação. Agradeço a todos pela audiência e convido os interessados à leitura do artigo na revista. Obrigado.